dia, tudo bem? Eu sou a professora Roberta, sou professora de Geografia e hoje nós iremos estudar a Ásia regional como um todo. Pois bem, quais são os aspectos gerais da Ásia? Quando eu falo do aspecto geral, eu vou determinar os pontos principais que a gente pode destacar desse território. Ao observar o mapa, a gente já pode perceber o seguinte, que ele é o maior continente do planeta e é o que tem a maior população também, ok? Se você observar no mapa, aqui a gente tem várias dimensões de países, territórios, e essa extensão aqui vai determinar uma diversidade de fatores sociais, econômicos, políticos e também culturais. Aqui é uma divisão política desse mapa, aqui a gente pode observar o seguinte, que ela é dividida por ilhas, porções, continentes. Entre eles, a gente pode destacar o seguinte, no maior país, nós temos a Rússia, em extensão territorial, e temos o menor também, que é as Ilhas Maldivas, bem aqui. Também temos a região formada por várias outras ilhas, porções continentais, distribuídas em todo o território asiático. É importante lembrar também que a gente pode destacar alguns países desse território, como por exemplo, a China. A China, ele é um país, é o segundo maior dentro desse território asiático, e aqui a China é também de maior população. Lá a China atualmente tem 1,4 bilhões de habitantes, imagina. É um território, além de super populoso, lembra que a gente estudou isso em aulas anteriores. E nós também temos o que? A Índia, que é o segundo maior em número populacional. Chega em média a 3,4 bilhões de habitantes. Temos o Japão e a Rússia também. O Japão se destaca por ser também uma das maiores economias, juntamente com a China. A China é a segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E a Rússia, muito conhecida na história, a Revolução Russa. A Rússia também tem um bom desenvolvimento econômico, apesar de existir grandes desigualdades dentro do território da Rússia. E também, concluindo esse aspecto geral, aqui é onde existiu um grande berço das grandes religiões do mundo, que a gente vai ver posteriormente ao longo dos slides. Trouxe para vocês, dentro desse mapa, a divisão regional, como a gente vai estudar ao longo do mês a Ásia. Aqui eu estou explanando de forma geral para vocês. Observe na figura. Aqui ela é classificada de diversas formas. As cores aqui vai determinar cada área de estudo que a gente vai estudar ao longo das semanas. Nós temos o Oriente Médio, que é essa área aqui, mais marrom. Aqui, em amarelo, são os países que pertenceram à ex-União Soviética. Essa parte vermelha é a Rússia, certo? A gente vai estudar, que é a chamada Ásia Setentrional. Essa parte mais amarela, nós iremos ter o Extremo Oriente, composto pela China, Mongólia e, inclusive, o Japão. Nós temos aqui a parte mais rosada, a Índia, e aqui ao sudeste asiático, que a gente conhece como os tigres asiáticos, como por exemplo Singapura, Taiwan, Malásia. Nós iremos estudar cada um desses da divisão da Ásia regional. Vejam bem, acabei de falar alguns aspectos gerais. Agora nós vamos entender com relação aos aspectos físicos, naturais. Veja o seguinte, eu acabei de dizer que ele é em grande extensão territorial. Se ele tem uma grande extensão territorial, ele irá ter também grandes formas de relevo, como por exemplo, tem os maiores relevos, planaltos do mundo. Em média, o planalto naquela região é de 1.200 metros, os mais elevados que existe naquela região. Um exemplo dele tem o Tibete, que é na China, e a região da Mongólia. Outro exemplo são as montanhas. Lá na região da China, entre a China e Índia, é uma região que se encontra as cordilheiras do Himalaia, que é um conjunto de montanhas. Inclusive está o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, que mede mais de 8.000 metros de altitude. Temos também os Montes Urais, que é bem próximos da altitude do Everest, mas o Everest ainda é mais alto. E temos também as planícies, que são terras planas, bem próximas aos rios, que se destacam principalmente nas áreas mesopotâmicas, siberiana. Trouxe até um exemplo de geografia, os maiores rios que existem nessa região, como por exemplo, Ganges, localizado na Índia,
o amarelo e azul, localizado na China, e os Tigres e Eufrates na região do Oriente Médio. Outra forma que a gente pode observar também são em relação ao clima e vegetação. Eu coloquei nessa tabela, lembrando que cada um desses climas aí, vegetações, a gente estudou várias vezes características de cada um. O que vocês precisam entender é onde estão localizados esse clima, ok? Frio polar, nós se destaca o quê? A tundra e a taiga. Dessas regiões, a gente pode falar da Rússia, região da Finlândia, regiões mais frias, certo? Inclusive o deserto polar, a região mais voltada ao Polo Norte. Vamos lembrar também da área mediterrânea. Tem a área mediterrânea, ela é caracterizada por quê? Verões bastante rigorosos e verões bem secos. Então, nessa região a gente pode lembrar de algumas partes do Oriente Médio, que também existem em algum lado também do lado mediterrâneo. Inclusive aqueles países que é um país da União Soviética, alguns lugares apresentam esse tipo de vegetação. Desérticos, é uma vegetação estepe, ou até mesmo aquela vegetação mais voltada ao semiárido. Vocês podem encontrar, claro, tem alguns desertos, por exemplo, na China, pode ser encontrado. Também o deserto no Oriente Médio, são exemplos de lugares que pode encontrar esse tipo de vegetação. E as monções? As monções eram localizadas justamente naquela região do Sudeste Asiático, eu mostrei no mapa anterior. As monções, ela caracteriza por quê? Aqui os invernos vão ser seco e o verão chuvoso. Então, vai apresentar uma característica de floresta, muito semelhante às florestas encontradas aqui no Brasil, que é justamente uma floresta mais densa. Outra coisa que a gente pode lembrar, que eu falei lá no primeiro slide, que a Ásia é o berço de várias religiões. E qual é o papel da religião dentro do continente asiático? Vejamos. Aqui, quando eu falo do berço de grandes religiões, foi onde surgiu vários tipos de religiões do mundo. Inclusive, eu separei 3, né? Como ela é dividida. Nós temos o monoteísmo, o politeísta e, inclusive, o budismo aqui, que é um caso excepcional que eu vou explicar para vocês em que ele acredita. Veja bem, o que é um monoteísta? É aquela religião que acredita em um só Deus. O que é um só Deus? Cada um deles é dividido da seguinte forma. Tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo é a religião mais antiga do mundo. Ela surgiu com Abraão. Lembrando que dentro dessa religião, eles, por muito tempo, eles foram alvos de várias e várias contestações devido ao terceiro Reich da Segunda Guerra Mundial, onde muitos deles sofreram com isso devido ao Holocausto. Atualmente, é o que tem o menor número de fiéis. A maioria dos judeus moram nos Estados Unidos e alguns espalhados pela Europa, principalmente na França e outra parte em Israel, ok? Então eles estão distribuídos da seguinte forma dentro dos continentes. Temos também o cristianismo. O cristianismo, ele também é a religião monoteísta, acredita em um só Deus. Aqui eles vão acreditar em Jesus Cristo e aqui eles vão ter uma visão que o ser humano ele é da visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a gente não vai entrar dentro da religião, estou só explicando a forma como surgiu. E o islamismo, que é outra forma de religião, que surgiu naquela região do Oriente Médio. As pessoas que vivem nessa região, que seguem essa religião, são chamadas de muçulmanos. Aqui eles são vistos, tem um Alcorão como símbolo, né? A Bíblia deles é o Alcorão, segue vários segmentos, entre eles 5 pilares do islamismo, por exemplo. O islamismo tem a profissão da fé, ele tem que fazer as 5 orações por dia, em direção a Meca, ele tem que fazer doações aos pobres, ele tem o que mais? Ele tem que fazer uma visita na Meca uma vez ao ano, ou seja, são vários pilares que eles vão ter que seguir ao longo da sua jornada como islâmicos, né? Nós temos também o hinduísmo, que é uma religião politeísta. Nós temos a figura do hindu, muito praticado na Índia. Aqui, a exemplo, a gente pode lembrar que o hinduísmo, politeísta, quando ele acredita em vários deuses, tem várias crenças, né,
essa forma de pensar. Então aqui a gente pode ver várias contestações. Aí a gente pode ver aqui nesse próximo slide, que eu estar explicando até melhor para vocês, que é as características dessa religião. Ela é uma mistura de religião e filosofia, e também muito complexa. Por que complexa? As pessoas que seguem a religião hinduísta, eles têm muita superstição. Por exemplo, se ele sai de casa e observa uma viúva, por exemplo, ele volta porque ele acha que o dia dele não vai ser bom, certo? É uma superstição que eles têm. Outro exemplo, o rio Ganges. Por que ganhou esse nome de rio Ganges? Porque eles acreditam que uma deusa entrou no rio e aquele rio ele é sagrado. Então, todas as vezes que eles vão até o rio Ganges e se purificam daquele rio, eles acreditam que eles são libertação de espírito. Eles vão estar perdoados, tá bom? É uma crença hinduísta. Outra coisa que a gente pode destacar é o budismo. O budismo, ele já tem uma crença não teísta. Por quê? Porque ele surgiu justamente através da figura do Buda. O Buda, né, ele ganhou esse nome justamente porque antes dele ganhar esse nome, ele tinha curiosidade de saber como as pessoas se comportavam. Como assim? Ele vivia numa cidade, ele tinha uma vida boa, tinha digamos, um padrão de vida bom. Então, quando ele descobriu como a população dele vivia na Índia, ele ficou muito decepcionado. Desculpa, na Índia não perdi. Pois bem, e nós temos o budismo. O budismo, ele já vem de outras perspectivas. Ele é não teísta. Ele acredita justamente na ideia do despertar, do nirvana. O que é isso? A meditação profunda. Essa meditação profunda é o momento que ele chega no seu auge espiritual. É onde ele encontra a paz espiritual e ele vai aliviar essa dor, esse sofrer. Que ele diz que onde existe a paz espiritual não vai existir sofrimento. Mas como foi que isso surgiu? Essa figura do Buda surgiu justamente quando o seu seguidor, Gautama, ele fez o seguinte: ele foi criado em famílias com poder aquisitivo bom. Só que quando ele descobriu como vivia sua população, ele saiu de casa e passou a seguir vários sábios. Só que eles tinham muitas dúvidas, né? Por que acontecia aquilo, ele não entendia. Então, ele passou a fazer várias meditações em forma de entendimento, buscar o seu próprio eu. Então, certo dia, o que foi que ele fez? Ele sentou embaixo de uma figueira, essa figueira era considerada milagrosa, e ele ficou lá embaixo até vários dias, né? Sem comer, sem beber, e até quando ele chegou ao seu estado de meditação profunda, onde houve sua paz espiritual. Nesse momento, ele ganhou o nome dessa figura de Buda. Então, conseguiu vários seguidores dentro dessa religião, ok? Então, veja o seguinte, a gente estudou características gerais, características físicas e o papel da religião dentro do continente da Ásia. Na próxima aula, iremos ver outros aspectos da divisão regional conforme foi distribuído no mapa anterior. Bons estudos e até breve!